Então, assim, semana passada a gente viu sobre, a gente começou a falar sobre anatomia, e a gente viu que a anatomia é uma ciência que estuda as partes do corpo. Então, nós dividimos o corpo humano em partes, e aí a anatomia dá nome para todas essas partes, e aí a gente vai, de alguma forma, estudá-las, entender para que elas servem. Tá? Então, a anatomia é isso. Aí a gente viu, existe a anatomia macroscópica, microscópica, mesoscópica, anatomia clínica, anatomia de desenvolvimento, enfim, aí a gente foi vendo os diversos tipos, digamos assim, de anatomia, os seus objetivos. Então, cada anatomia, cada tipo de anatomia tem um objetivo. A gente viu, tem a anatomia de sistemas, enfim. E aí, qual que foi a ideia, né, principal da aula passada? Entendemos que existe uma ciência que analisa a estrutura do corpo humano. Não só do corpo humano, mas não é o foco do curso é o corpo humano. Então, que analisa, que estuda a estrutura do corpo humano. Todas as partes do corpo humano e para que para que essas partes servem. Para que serve um braço, normalmente? Então, para que serve o cérebro? Qual que é a função, sei lá, do pé, das pernas, né, dos membros inferiores? Então, a anatomia traz esse olhar, digamos, mais analítico, né, mais crítico, e aí é importante a gente discutir. A gente viu, inclusive a gente viu também sobre os planos, e muito louco, né, aquilo, muito interessante. Hoje nós vamos discutir, vamos nos aprofundar um pouco mais. Na prática, isso significa que a gente viu que o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa divisão cabeça, tronco e membros. Então, capítulo 2 fecha ou lida com isso, com as divisões do corpo, e o capítulo 3 aborda a irmã da anatomia. A anatomia tem uma irmã, chama fisiologia. A anatomia estuda a estrutura e as suas funções, e a fisiologia, que a gente vai falar hoje, fiquem tranquilos que a gente vai abordar, e a fisiologia lida, estuda, né, analisa o funcionamento do corpo. Okay? Então, anatomia olha para a estrutura e para a sua função. Fisiologia olha para o funcionamento. Então, como é que o sistema respiratório funciona? Como é que o sistema nervoso funciona? Digestivo ou digestório, alguns chamam de digestório. Sistema muscular tem um funcionamento por trás disso. Há uma lógica. Os sistemas, os órgãos, né, os tecidos, se comunicam para um determinado fim. Então, que fim é esse? Aí eu não sei. Se for sistema respiratório, é possibilitar ou permitir a respiração. Se é o circulatório, possibilitar ou permitir a circulação sanguínea. E aí, enfim, e aí, por aí vai, tá bom? A Thaís e a Josi entraram, né? E aí, tudo bem? Olá, Thaís, bom dia, Josi. Tudo certo, meninas? Dá para me ouvir? Dá. Você consegue me ouvir, né, Elisandra? Ou será que deu pau no meu computador? Dá para me ouvir, Sim, né? eu tô te ouvindo. Ah, perfeito. Então, acho que foi o da Josi que deu pau, deu problema, então. Beleza. Bom, então é isso que a gente vai ver hoje, tá? As divisões do corpo humano, no primeiro momento. Então, o que é a cabeça? O que é a cabeça? O que é o pescoço? O que é o tronco? E para que esse tronco serve? Como é que ele é dividido? Se é que é dividido? O que são os membros superiores, os membros inferiores? Essa é a primeira parte da aula. E na segunda parte a gente vai olhar um pouco mais para a fisiologia, tratando de célula, tecido, órgãos, sistema e organismo. Se eu não me engano, essa é a ordem. Estou de cabeça aqui, mas eu acho que essa é a ordem. Tá? Então vamos entender. Bom, ponto importante. Ponto muito importante que a gente tem que considerar. Por que vocês acham, ou qual que é a importância da cabeça para o... Ah, a Josi voltou. E aí, Josi? Bom dia. Tudo Bom bem? dia, tudo. Bom, tá bom. Bom, por que vocês acham, meninas,
que a cabeça é importante para o corpo? Ou não será importante? Se sim, por quê? Vocês conseguem me ajudar? O que é que vocês acham? Qual que é a função, qual que é a importância da cabeça para o corpo? Literalmente da cabeça, tá? Qual que é a importância? Alguém? Tem alguém aqui? Ah, bom, vamos lá. A função, lógico, né, gente? O que a gente tem na cabeça? Que é eu diria que é até o carro-chefe, talvez. Não sei se eu posso usar essa expressão, mas um, um, uma parte fundamental do nosso ser para que você e eu consigamos viver bem e para que consigamos desempenhar as nossas atividades, tem uma coisa aqui dentro. Essa coisa se chama cérebro, digamos. Então, ó, a cabeça é fundamental, né? Ninguém consegue viver sem ela. Então, por exemplo, as pessoas conseguem viver sem um braço, sem uma perna, conseguem. Mas sem a cabeça não é possível. Porque é na cabeça que a gente tem protegido, lógico. A gente vai ver hoje por que ele é protegido, quais são as partes que o protegem, tá? Mas é dentro da cabeça, aí escondidinho, envolto, né, protegido em ossos, a gente tem o cérebro. E para praticamente tudo que você e eu, né, realizarmos, o cérebro tem um papel, direto ou indireto. Por exemplo, por que vocês acham que pacientes com Alzheimer, em algum momento, deixam de falar? O que o cérebro tem a ver com a linguagem? Essa é a pergunta, de forma direta. O que vocês acham? Ou não? O cérebro tem a ver com a linguagem? Tem um ponto importante que chama cognição. Cognição é a forma que você lida com o ambiente onde você está, com as informações e tudo mais. Existem algumas partes da cognição que são fundamentais para a nossa existência, para vivermos em sociedade e vivermos bem e nos comunicarmos com o ambiente onde a gente está inserido. Uma dessas partes da cognição é a linguagem. Então, a cognição é dividida em linguagem, atenção, memória, concentração, planejamento, organização, vários itens. Um desses itens é a linguagem. Na doença de Alzheimer, o paciente tem um comprometimento dessa cognição, um comprometimento, né, ou seja, prejuízos, né, déficits, prejuízos. Opa, tem alguém com o áudio ligado aí. No Alzheimer, o paciente tem prejuízos cerebrais, danos que acontecem no seu cérebro, e esses danos, obviamente, acometem, né, prejudicam várias partes do cérebro, e uma dessas partes é a que é responsável pela linguagem. Então, por que o paciente com Alzheimer, em algum momento, não é regra, tá? Não é regra, porque a doença de Alzheimer é dividida em estágios. Estágio 1, 2, estágio 3. Normalmente, no estágio 3, esses pacientes não falam. Por quê? Porque você tem um comprometimento do cérebro, especificamente da área que lida com linguagem. Então, o paciente não fala mais, o cérebro foi comprometido. Problema de memória. É problema do quê? Cérebro. Atenção. Cérebro. Concentração. Orientação. Onde é que eu estou? Bom, que lugar que é esse? Que cidade que é essa? Isso é orientação espacial. Que país que eu moro? Que bairro que eu moro? Em que lugar da minha casa que eu estou? É uma orientação quanto ao espaço. Essa orientação espacial também é permitida ou acontece por conta de questões cerebrais.
Orientação temporal. Que dia é hoje? Que hora que é agora? Que mês que eu tô? Que década que eu tô? Que século que eu tô? Orientação temporal. Quantos anos eu tenho? Quantos anos a minha esposa tem? Orientação temporal, né? Ou seja, orientação no tempo. Não consegue planejar. Pode ver um paciente que tem problema, algum tipo de problema cerebral, né, nas suas atividades cerebrais, não consegue planejar. Não consegue. Você pode... Ele não vai conseguir. Porque ele não tem capacidades, tá? Por conta desses prejuízos que o cérebro dele sofreu, não tem capacidade para planejar. Não tem capacidade para desenhar, para criar estratégias. Não tem. Cérebro. Então, a cabeça é fundamental, porque é ela que abriga, vou usar essa expressão, mas entendam, né? Ela que abriga, que esconde essa joia preciosa que é o nosso cérebro, e é por conta dele que a gente tem muita coisa, né, hoje. Né? Então, esse celular que você está vendo a aula, que você está assistindo a aula, só aconteceu porque pessoas pensaram, fizeram cálculos, desenvolveram máquinas, softwares, ou seja, programas, né, para que você pudesse ter essa máquina. E só foi possível por causa do cérebro. A mão não pensa. A mão não pensa. A mão executa o que você pensou. Então, vou pegar a xícara para tomar um café. Inclusive, está muito gostoso. O que acontece? Só aconteceu porque foi um comando do meu cérebro. O pé não pensa. Por que você vai para a sala, você sai do quarto, vai para a sala, vai caminhar? Porque o seu cérebro dá o comando por meio de estímulos elétricos para que as suas pernas, né, sei lá, os seus braços se movimentem e façam o que você quiser, enfim, o que você pensou em fazer. Tá? Então, a função da cabeça é essa. Sem a cabeça, nós não conseguimos viver. Tá? Bom, então, uma das... Eu acho que isso nem está na apostila, mas eu só quis trazer para vocês para a gente entender essa parte, tá? Isso é fundamental. Bom, mas a cabeça pode ser entendida como também a parte superior do esqueleto. Está assim na apostila. Formado por 29 ossos. Por que superior? Ora, porque está em cima, né? Começa, lembra, o nosso esqueleto, o nosso corpo, começa por aqui. Então, parte superior, porque está em cima. Formado por 29 ossos, e aí você pode achar estranho, por que ossos? Porque eu falei para você que o cérebro está envolto, está protegido por esses ossos. O objetivo aqui, gente, é o quê? É literalmente evitar, ou pelo menos tentar, né, evitar que esse cérebro sofra danos. Porque quando você cai, quando criança a gente cai bastante, né? Bate bastante a cabeça. Por que muitas vezes a gente não tem prejuízo? É difícil ver uma criança que, por conta de uma queda, teve um prejuízo cerebral. Porque o cérebro está protegido. Você vê muitas pessoas caem aí. Eu mesmo já caí de árvore, já caí de muro, já caí... Graças a Deus não me aconteceu nada. Eu falo quanto ao cérebro, né? Outras partes sim, mas quanto ao cérebro não aconteceu nada. Proteção. Tá? Então, a função desses ossos aí é guardar. Como se o seu cérebro tivesse dentro de um cofre. Entende? Então, esses ossos, na verdade, são um cofre que vão proteger esse cérebro. Tá? Então, são 29 ossos que o protegem. A cabeça é a parte superior do esqueleto. E aí, todos esses ossos, eu falei que são 29, formam a caixa craniana, que é esse cofre que protege o nosso cérebro, né? Bom, aí, quando eu falo ossos, você fala, professor, caramba, mas será que todos esses ossos são iguais, professor? Eu vou mostrar para você agora, eu vou citar, e aí eu vou mostrar, eu trouxe uma imagem aqui. Lógico, na apostila tem essa imagem, não essa, mas tem uma imagem parecida, e eu vou mostrar para você uma outra para que você entenda, tá? Você não tem que gravar, mas você precisa entender, tá? Você não tem que
gravar todas as partes, a não ser que você queira, seria interessante, mas não é obrigatório. Mas você tem que entender que a caixa craniana é dividida em partes. Então, tem uma parte na frente, que tem o nome, uma parte atrás, parte em cima, parte do ladinho, e aí tudo isso tem nome, e a gente vai ver na imagem o nome dessas peças, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa caixa craniana é dividida, e aí a gente vai ter, então, um osso que fica na frente. Como é que esse osso chama? Osso frontal. Frontal. Já ouviram falar que quando você deixa de ler, você tem prejuízos no córtex pré-frontal? Vocês já ouviram isso, mas quando você só assiste vídeos, quando você só escuta, essa parte frontal do seu cérebro tende a ficar menos ativa. Então, por isso que a recomendação é que você pode, professor, então eu não posso mais ver vídeo no YouTube? Pode, claro que pode, é lógico. Ainda mais se for para estudar, você deve. Entretanto, entendam, se você não ler essa parte do córtex pré-frontal, que é essa parte que está à frente, o seu cérebro fica inativa. Então, toda vez que você lê, você ativa, reativa, como se você fosse um disjuntor. Quando você só está vendo vídeos e ouvindo as pessoas falar, o professor Lucas aqui falando, está desligada a luz. Quando você começa a ler, como se você acionasse o disjuntor e a luz emanasse, né, brilhasse. Tá? Então, entendam sempre frontal como frente. Até fácil, né? FR, frente, frontal, é fácil de associar. Tá? Então, temos um osso frontal, que é aqui, frente. Temos dois ossos temporais. Esses temporais são inferiores ou ficam na parte inferior lateral. Então, deixa eu ver se dá para... Eu vou mostrar a imagem, tá? Mas eu vou tentar. Ó, você tem a lateral superior, obviamente, né, gente, para cima, e a lateral inferior. Inferior vem de baixo. Então, os ossos inferiores laterais chamamos de temporais, ok? Temporais são os ossos que ficam nas laterais inferiores. Bom, se a gente tem os inferiores, a gente deve ter, imagino eu, os superiores, correto? Esses superiores são os pariterais, tá? Então, inferiores, laterais inferiores, tem dos dois lados. Então, eu tenho o lateral inferior do meu lado esquerdo e do meu lado direito. Esses são os temporais e os laterais superiores são parietais, tá? E aí você vai falar, professor, peraí, você falou de cima, você falou da frente, né? Falou da frente, falou inferior e superior nos lados. Não tá faltando nada, não? Falta atrás. Falta atrás. Tá? Então, lembra que eu falei que é uma caixa? Normalmente a caixa tem 4 lados, né? Então, a nossa cabeça também. Então, a nossa cabeça aqui não é vazia, né? Não é oca aqui atrás. Não. Tem também um osso que vai proteger, que vai, vou falar, vedar, tampar esse cofre. Estou usando a metáfora, tá, gente? Mas entendam o cofre como caixa craniana, que é o que está aí na apostila. Que é a caixa que vai proteger o nosso cérebro. Esse osso que fica lá atrás, a gente chama de occipital, tá bom? Então, frontal, frente, occipital, atrás, temporal, inferior, na lateral, são esses ossos laterais inferiores, e occipital ficam também na lateral, mas são a parte superior. Isso tá na apostila, eu sei que vocês leram, mas eu quis reforçar, isso é importante. Eu trouxe também uma imagem que vai ficar mais claro para a gente quando vocês perceberem. E aí, obviamente, gente, esses ossos se encontram, né? Você pode passar a mão na sua cabeça e você vai ver que não tem espaço. Eles se casam, se encontram, se juntam. E essa junção, esse encontro, tem nome. Tá? Então, quando os ossos, sei lá, vamos pegar. Quando você... Aí tá tudo certinho na apostila, mas
Quando os ossos laterais se encontram com outros ossos. A gente tem vários nomes. Vamos lá, vou falar o nome das junções aqui. Você tem a sutura coronal, a sagital, a lambdoide e a lâmina. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês que vai ficar mais claro. Essa imagem eu acho que não está na apostila, mas está aqui. Bom, então, eu peguei essa imagem aqui, parece bem infantil, né? Mas é só para vocês visualizarem aí. Que, achei legal. Dá para... Você tem a divisão, ó, cabeça, membros superiores, membros inferiores, e aí o tronco, né, que é dividido em duas partes. A gente vai ver hoje que tem mais uma terceira, de certa forma, que é a pelve, mas a gente vai chegar lá. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Aí, ó. Como é fácil agora, né? Ó, parietal. Opa, peraí, mexeu aqui. Perdão. Occipital, temporal, frontal, parietal. Dividir aí. Pode ver que tem esses quatro. Ó, frontal, eu falei para vocês que fica na frente. Olha aqui. Dá para ver, né? Essa parte azul aqui. Parietal, eu falei que é lateral superior. Lembra? Parietal, lateral superior. Temporal, lateral inferior. E a occipital, traseira, vai, a parte de trás do crânio. Olha, gente, vejam que fantástico. Eu acho isso muito lindo, cara. Eu acho muito bonito. Porque aqui dentro desse cofre, você tem essa joia, esse computador, essa máquina que é o cérebro, escondida, protegida, a salvo, né, em segurança. Lógico, né, gente? Isso aqui não é de... Isso é um osso, né? Não, quando eu falo assim, a salvo em segurança, não significa que esse aqui não pode quebrar. Não é isso que eu quero dizer. Você pode ter um traumatismo craniano. Isso aqui sim, com certeza. Pode amassar, pode quebrar, pode. Mas, normalmente, esse cofre, essa caixa aqui, protege o nosso cérebro e eu acho isso fantástico. Então, aí uma imagem só para vocês verificarem. Eu não sei se tinha ficado muito claro na apostila, então eu me preocupei em trazer uma imagem para vocês, tá? Frontal, parietal, temporal, occipital. Para vocês terem uma noção aí dessas regiões que são também fundamentais. Bom, eu tenho a cabeça, o meu corpo não acaba aí, né? O meu corpo não acaba aí. Não, continua, você não vê... Você não vê algo... A não ser que você está assistindo muito The Walking Dead. Deve ter isso em The Walking Dead. Eu não sei, eu não assisto, mas deve ter. Em Resident eu sei que tem, Resident Evil. A não ser que seja um zumbi, né? Normalmente a gente vê pessoas com cabeça e essa cabeça tem continuidade. Lógico. Então você tem... Lembra a divisão do corpo? Eu mostrei para vocês ali. Cabeça, tronco, membros. Entretanto, há uma parte ou uma estrutura, como, né, a gente falou, como a gente fala em anatomia, há uma estrutura que faz a conexão, a junção entre cabeça e tronco. Que não é... Você não vai ver a sua cabeça já colada direto aqui no seu tronco. Isso não existe. Há um pescoço aí, tem que ter um pescoço. E aí esse pescoço é essa estrutura que faz, ou que permite, que possibilita a conexão, a junção, o ligamento da cabeça com o tronco. Então, só para vocês verem que é fundamental, né? Eu não preciso ir muito longe, gente. A cabeça vive, digamos assim, por conta do pescoço. Porque o pescoço tem várias funções, tá? Lógico, né? Tem funções? Tem, com certeza. Por exemplo, é no pescoço que a gente tem
algumas glândulas, como a tireoide, por exemplo, que vai produzir hormônio. Mas é no pescoço também que a gente tem vasos que levam o sangue para o cérebro. Já parou para pensar nisso? Por que muitas vezes a gente vê em filme, você escuta por aí falando também, olha, o fulano cortou o pescoço da pessoa, enfim, a pessoa, infelizmente, no acidente de carro, sofreu um corte no pescoço e aí morreu. Por quê, gente? Passa sangue aqui. E esse sangue hidrata, não só, mas também hidrata o cérebro da pessoa. Hidrata não, desculpa, leva o sangue, né? Leva o sangue para o cérebro da pessoa. E é por meio desse sangue que a gente tem, lembra? Eu sempre falo que os nutrientes chegam, é por meio desse sangue que o oxigênio, que a oxigenação chega para a pessoa. Então, como é que o cérebro recebe oxigênio? Não é assim, não, professor, sabe o que é? Eu estou no vento aqui, está ventando, então eu acho que o meu cérebro está recebendo oxigênio. Não é isso. O seu cérebro recebe oxigênio por meio da circulação sanguínea. Ou seja, se há um impedimento, se há um corte na circulação, se essa circulação não consegue chegar de forma adequada, de forma satisfatória, o cérebro vai sofrer consequências por conta da falta de nutrientes, da falta de oxigenação e tudo mais. Então, o pescoço, sim, é fundamental também. Falamos, né? Tem a divisão cabeça, tronco e membros, mas entendam que sem o pescoço, de nada adianta. Não somos, né? Sei que no sítio do Pica-Pau Amarelo tem a mula sem cabeça, mas o ser humano não é assim, tá? O ser humano precisa da cabeça, e a cabeça só consegue existir, só tem condições para existir, para continuar viva, quando você tem um pescoço, porque esse pescoço, por exemplo, irriga o cérebro. Não só o cérebro, irriga também a traqueia, que é fundamental para a gente respirar, enfim. Mas tem esse papel. Por um lado, sustenta a cabeça, isso nem sei se está na apostila, mas sustenta a cabeça, né? Sustenta, dá um sustento, segura a cabeça. Então, quando eu pendo para frente, por exemplo, a cabeça me acompanha. Isso aí, Jôs. Por quê? Por conta do pescoço. Então, esse sustento, essa sustentação da minha cabeça acontece também por conta do meu pescoço. Tá, gente? Então, o pescoço é fundamental. É aqui que você tem também a tireoide, que produz hormônios e tudo mais. Bom, falamos de cabeça, falamos de pescoço. O corpo não para aí. O corpo continua, o corpo se estende. E aí, agora a gente chega no tronco. No tronco. O tronco, o cérebro é fundamental, mas a gente também tem órgãos vitais aqui no tronco, tá? Então, por exemplo, o coração. Então, o coração fica no tronco. A gente vai ver em que parte que ele fica, mas fica no tronco. Deixa eu mostrar Pera aí. Deixa eu mostrar uma... Aí, deixa eu compartilhar com você. Então, tá aí, ó. Você tem... Deixa eu apagar aqui. Então, tá aí, ó. A menininha aí da imagem. Se você perceber, ó. Tá aqui a cabeça dela. Tá aqui o pescoço. E aí, o tronco. É aqui que a gente vai ter o quê? Coração, pulmão, estômago, intestino, rins, fígado. Enfim, né, gente? E por aí vai. Órgãos fundamentais para que essa pessoa, para que você viva bem. Viva com saúde, de forma satisfatória. Tá? Então, é no tronco que temos também outras joias. Tá? Então, se na cabeça a gente tem o cérebro, aqui a gente tem joias também que são fundamentais, como, por exemplo, o coração, que é o cara que vai mandar
que vai bombear, né, sangue para todo o nosso corpo. Funciona como uma bomba, literalmente, uma bomba. Sabe quando você vai pegar, quando a gente morava no Goiás, e aí a gente pegava a água da cisterna lá, a água da cisterna, né? E aí, que é um poço que a gente fura na terra, vai até no lençol freático, que é o lençol que passa água lá no fundo. A gente cava uma cisterna e essa cisterna extrai a água, tira a água do lençol freático. E aí, para que essa água saia, né, seja tirada desse lençol freático, tem uma bomba, que é a bomba que vai puxar, que vai bombear, por isso chama bomba, né? Vai bombear a água, e aí vai mandar água para nossa casa, para a caixa d'água e tudo mais. E aí, de vez em quando, a bomba falhava lá na roça, lá no Goiás. E quando ela falhava, o que acontecia? Faltava água. Faltava água, e aí, lógico, a gente sofria as consequências, né? Então, o coração, por exemplo, é como essa bomba. Ele bombeia, manda sangue para todo o nosso organismo. Se esse coração, que é essa bomba, né, que bombeia, que manda o sangue para todo o organismo e tudo mais, se esse coração falha, a gente vai falar de sistema circulatório, mas se essa bomba, se esse coração falha, consequentemente, o sangue não é mandado para o organismo, e por não ser mandado, você começa a ter vários prejuízos, e, enfim. E aí a gente vai falar mais para frente, mas vocês já viram em parada cardiorrespiratória, para o coração, o sangue não é bombeado, e aí a gente começa a ter consequências. Então, o coração fica no tronco. Então, o tronco também é fundamental. Não adianta nada você ter uma cabeça boa, você ter um cérebro preservado por uma caixa, você ter um pescoço que dá a sustentação e que irriga o seu cérebro e outras partes, mas se você não tem um coração funcionando, não adianta. É indiferente. Então, no tronco temos estruturas também fundamentais. Os pulmões também. Então, sem respirar, você morre. Se os pulmões não funcionarem normalmente, de forma satisfatória, lógico, se a gente não fizer uma respiração artificial, né, usar o oxigênio, um respirador, se os pulmões não funcionarem e se a gente não adotar medidas, como usar um respirador, essa pessoa vai morrer também. Então, os pulmões têm também um papel vital no nosso organismo. E eles também se encontram aqui no tronco. No tronco também. Tem, lógico, numa parte específica do tronco, mas se encontram no tronco. Então, assim, gente, a gente precisa, sabe, professor, eu tenho que saber todas as estruturas do meu organismo, todos os nomes, você não tem que saber. Eu acho que não tem alguém que saiba, que é muita coisa. Se você for olhar um livro de anatomia, você vai ver que cada pedacinho tem um nome. Não há necessidade para o nosso trabalho, para atendente de farmácia, não há. Mas é importante que você comece a criar esse olhar, que as partes estão interligadas. Então, não adianta nada eu ter um cérebro bom se o meu coração não funciona, porque o coração é por meio dele que eu vou ter o sangue sendo bombeado. E não adianta nada eu ter também o sangue bombeado se os meus vasos sanguíneos, se as artérias, se as veias não funcionarem. Porque é por meio delas que o sangue chega. Então, tudo está interligado. Absolutamente tudo. Então, a ideia dessa apostila é entendermos que há uma ligação, uma conexão, uma associação entre os sistemas, entre os órgãos, entre, as partes do corpo, cabeça, pescoço, tronco e membros. Ah, eu esqueci de dizer, né? É na cabeça também que a gente tem... É por meio e é por causa da cabeça que você consegue ver, sentir cheiro, sentir gosto. A mão não sente gosto de nada. A mão você pode colocar em qualquer lugar, por mais nojento que você imaginar, não vai sentir gosto. A mão não sente gosto, não sente cheiro. Mas o nariz, sim, permite o olfato. A boca, paladar, visão, audição, enfim,
Então, é na cabeça também que a gente tem isso é possível. A cabeça é fundamental, né? Como eu já falei. Então, esse olhar de que tudo está conectado é o que a gente tem que desenvolver. Bom, falei do tronco, mas esse tronco é dividido em 3 partes. Quais são essas partes, professor? Temos tórax, abdômen e a pelve, tá? Tórax, abdômen, pelve. Tórax é a parte superior do tronco. Deixa eu pegar a nossa digníssima modelo aqui. Opa, aí. Parte superior do tronco, tá? Tá aqui. Tórax. Que eu falei para vocês na aula passada que no popular a gente chama de peito. Peito, tá? A parte superior é essa, que é o tórax, ou peito. Tem uma parte que fica abaixo do tórax, que é o abdômen, que a gente chama no popular de barriga. E mais embaixo a gente tem a pelve. Eu vou falar um pouquinho, passar algumas características, aí na apostila tem outras, né? Mas vou passar algumas características rápidas sobre essas 3 partes. Beleza? Cabeça, pescoço, tronco. Tronco é dividido em 3 partes. Tórax, abdômen e pelve. Vamos lá. Tórax. Função do tórax. O que esse tórax tem? Tórax, gente, eu falei, né? A parte superior do tronco. E aí ele começa na base do pescoço. O que é a base? É a parte de baixo. Então, o tórax, deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu estou... Aqui, base do pescoço. É a base, é a parte de baixo, parte inferior do pescoço, e vai até o diafragma, tá bom? Bom, beleza. Professor, o que forma o tórax? As costelas, eu acho que isso... com certeza você já ouviu falar isso, né? Todo mundo sabe o que é costela. Nossa, eu tô com uma dor hoje aqui nas costelas. Então, as costelas estão presentes, constituem o tórax. O que mais? Os músculos intercostais, o externo, que é isso assim que a gente tem bem aqui, ó. Não tem como eu mostrar para vocês, mas é bem aqui, quando a nossa caixa termina, a nossa caixa torácica. Eu vou mostrar para vocês uma imagem daqui a pouco. Então, a gente tem as costelas, os músculos, tem o externo e tem também a coluna vertebral. Deixa eu te mostrar uma foto aqui, para ficar mais claro para você entender. Vamos lá. Esse é o pescoço, eu não tinha mostrado essa foto, né? Mas acho que todo mundo sabe, né, gente, o que é o pescoço. Tá aqui o pescoço. E aqui, ó. Olha aí. Louco, né? Então, você tem a coluna, você tem o externo, e você tem também a costela, certo? E aqui, esse é o externo, esse osso que fica aí. Com certeza vocês já viram, já verificaram, sabem o que é, né? O tórax é formado por isso. E aqui a gente tem escondido, ou abrigado dentro aqui dessa caixa torácica, o que, gente? Os pulmões. Os pulmões ficam abrigados aqui, protegidos também. Essa é a ideia, que é, de certa forma, a mesma lógica, né, do cérebro, que fica lá dentro daquele cofre. Os pulmões também ficam protegidos aqui por essa caixa torácica. Tá bom? Então, essas são as partes que constituem o tórax de um indivíduo. Beleza? Você tem a costela, os músculos intercostais, o externo e a coluna. Também o abdômen. Esse abdômen, eu falei, no popular a gente chama de barriga. Esse abdômen fica entre o tórax e a pelve. Eu falei, tronco está dividido em tórax, abdômen e pelve. Tórax, abdômen e pelve. Tórax, abdômen e pelve, né? O tórax é a parte superior, o abdômen é a parte intermediária e a pelve é a parte que fica mais embaixo, a parte mais profunda, digamos assim. É no tórax que a gente tem a maior parte dos nossos vísceras, dos nossos órgãos vitais que eu falei para vocês. Tá? É aqui que a gente vai ter, por exemplo, os rins, o estômago, o intestino,
ok? Ficam aqui, no abdômen. A gente chama cavidade abdominal como se fosse uma bolsa, né? Entre aspas, um buraco, uma bolsa. Dentro dessa bolsa, entre aspas, tem as vísceras, que são esses órgãos que são fundamentais para o nosso sistema digestivo, para o nosso sistema urinário, e por aí vai. E para fechar o tronco, temos a pelve. Eu vou mostrar a